Irmãos, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 32 e o versículo 28. Nós vamos ler esse versículo nesta manhã. Ou melhor, vamos ao versículo 30 já direto. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Apenas esse versículo, e quero trazer uma palavra com esse tema, Peniel. O texto de Jacó, a vida de Jacó, é muito conhecida da igreja, né? Jacó foi filho de Isaac, neto de Abraão, aquele que nasceu de uma gravidez cuja mãe era Rebeca, grávida de gêmeos, e no parto nasceu o Jacó e o Esaú. E os meninos cresceram, e o Esaú teve o seu perfil, a sua característica, o seu segmento, e o Jacó foi aquele menino mais caseiro, apegado à mãe, junto com seus pais, um menino que vivia mais próximo à tenda dos pais, um menino cheio de características, cheio de qualidade, muito amoroso, amante das promessas de Deus, né? Desejava muito as promessas de Deus. Jacó, a gente pode ver nele, né? Desde cedo, que ele era mais voltado para a palavra, para os conselhos, era aquele menino mais recatado, que ouvia mais. Porém, havia uma área na vida dele que precisava ser tratada. Ele tinha algumas áreas que precisavam realmente ser mudadas na vida, né? Ele era aquele menino esperto, como diz alguns, ele era liso, tinha essa área na vida dele, cheio de qualidades, mas esse aspecto precisava ser mudado. Alguns dizem aí, dava nó até em pingo d'água, não é assim, pastor? Né? Era aquele menino liso, esperto, que tinha as suas ambições e usava de seus artifícios para atingir seus objetivos. Mas o menino que carregava uma promessa de Deus desde o ventre, porque antes dele nascer, já na gravidez, o Senhor falou: o maior servirá ao menor. Há uma nação no teu ventre, aliás, duas nações, né? 2 povos se dividirão de tuas entranhas. Então, havia já sobre Jacó a promessa de uma nação, tá? Que seria então realizada, criada através da vida dele. Mas ele precisava ser tratado. E vocês conhecem aquela história da bênção, da primogenitura do irmão, e o Esaú ficou tão revoltado com ele que disse: eu vou matar o meu irmão. Vai chegar o dia que meu pai Isaac vai morrer, e eu vou então matar o meu irmão. E Rebeca fica sabendo disso, chama Jacó e diz: vai embora, vai para Padã Arã, esconde-se lá na casa do meu irmão Labão, até que a fúria do teu irmão Esaú passe. Depois você volta. E assim Jacó partiu, foi para Padã Arã, e ali ficou 20 anos, eu vou resumir aqui. Ficou 20 anos ali. Aqueles casos com o Labão, a Raquel e a Lia, que foram as esposas, e tudo isso ocorreram lá durante esses 20 anos. Mas passou-se os 20 anos, chegou o dia que o Senhor falou: agora você volta para Canaã. É tempo de voltar. Mas ele sabia que tinha questões não resolvidas lá. Ele sabia que voltar para Canaã seria dificílimo, porque como estaria agora o seu irmão? 20 anos se passaram. Esaú teria já perdoado ele, a fúria de seu irmão já teria sido aplacada. Ele seria muito bem recebido, ou seria confrontado, assassinado, morto? O que esperaria ele? Eu imagino que Jacó, ele entrou numa situação, a sua meditação, a sua reflexão sobre tudo na vida foi muito mais profunda nesse tempo. Ele já tinha também apanhado bastante por algumas situações que ocorreram lá, que o sogro 2 vezes enganou ele. Já havia trabalhado muito, já havia sofrido muito, porque 20 anos não são 20 dias. As pessoas aprendem com o sofrimento. A vida nos caleja, não é assim, igreja? E assim estava o Jacó, naquela fase da vida, e agora ele volta
para Canaã. E quando, voltando, vai passar por um riacho, ali aparece o anjo. E esse anjo luta com ele luta com o anjo, e o anjo vê a insistência de Jacó, e o anjo diz: olha, me solta, porque o dia já está amanhecendo. O anjo ficou admirado de ver a perseverança dele, o desejo que ele estava de uma mudança, de uma bênção na vida. Jacó estava decidido, ele precisava de um toque de Deus diferente. E ele, quando viu aquela oportunidade, ele agarrou com tudo. Eu preciso dessa mudança, eu preciso dessa bênção. O maior desafio da minha vida está diante de mim, e se ele não me ajudar aqui agora, o que será de mim? Eu penso que esse seria o pensamento dele. E o anjo disse: me solta, porque o dia está amanhecendo, eu preciso voltar. E aí Jacó diz: eu não te deixarei, se me não abençoares. E assim o anjo pergunta o seu nome. É Jacó, que significa enganador, suplantador, a maioria aqui sabe, né? E o anjo diz: então, portanto, não será mais o teu nome Jacó, agora Israel será o teu nome, porque você tem lutado com Deus, e você tem prevalecido. E assim o anjo o abençoou. E Jacó, naquele momento, o anjo vai, e Jacó fica tocado, sua coxa também foi tocada, ficou meio que mancando a partir daquele momento, mas algo mudou na vida dele. Ele não era o mesmo a partir daquele momento. E ele então disse: esse lugar aqui, conhecido como Val de Jaboque, esse lugar aqui, a partir de hoje, eu vou dar um nome para esse local: Peniel. Esse lugar se chamará Peniel, porque Peniel significa face a face. Eu tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então ele chamou o nome daquele lugar de Peniel, e é o título que eu quero dar nessa palavra. Todos nós, irmãos e irmãs, jovens aqui, todos nós precisamos de um Peniel na vida. Você já passou pelo Peniel? Você já passou por aquele lugar, por aquele momento, que de fato você teve um cara a cara com Deus, um tete a tete com Deus? Porque a conversão, ela é algo que existe, acontece pela ação, pela obra sobrenatural do Espírito Santo. Nem sempre as conversões acompanham o ritmo da igreja, a liturgia da igreja, os sistemas, as salas de batismo que nós organizamos, não é? Porque nós temos toda uma metodologia e precisamos ter, mas a obra do Espírito Santo, ela acontece no íntimo. Há pessoas que nascem de novo, que encontram Deus no dia do batismo, às vezes antes, às vezes depois. Há pessoas que já estão até exercendo ministérios e não passaram de fato pelo Peniel. Há pastores que não tiveram um encontro de verdade com Deus, líderes que até nós admiramos, e que na vida real esta pessoa ainda não foi tratada em alguns aspectos da vida e está precisando passar pelo Peniel. Tem muita gente com situações não resolvidas do ontem. E é gente que tem promessa, é gente chamada, é gente amada por Deus, é gente que tem fé, é gente que ama a Deus, é gente que é insistente, que persevera, como a pastora Marciana falou, é gente de garra, mas está faltando áreas que precisam ser confrontadas e tratadas. E a obra ainda não foi completa, porque a entrega não foi completa. Não é Deus que está falhando, é a entrega que não foi total, como precisava ser. Jacó havia promessas grandes na vida dele, e ele sabia disso. Mas ele também sabia que ele precisava de uma bênção de Deus na sua vida. Então eu quero dizer a vocês, irmãos, que o Peniel, em primeiro lugar, ele é um lugar de confronto. Quando nós chegamos nesse momento com Deus, esse cara a cara com Ele, ali é um lugar de confronto, e Ele confronta essas questões não resolvidas do nosso passado e também algumas do presente.
Ele confronta. Há pessoas que já resolveram tudo do passado, mas há aquelas que têm algumas pendências que você carrega. Há pessoas que carregam às vezes uma mágoa no coração de 10 anos, 15, 20, 2 anos. Há pessoas que carregam amarguras, ressentimentos, carregam consigo coisas que precisam ser abandonadas, sabe? Coisas que pertencem ao ontem. Há pessoas que mudam de cidade, mudam de lugar, mudam de emprego, mudam de diversas maneiras para fugir de uma situação, sabe? Para fugir de uma situação, porque quer ficar mais confortável, então procura um outro ambiente, e ali está feliz naquele ambiente, mas se tiver que voltar lá, a situação lá precisa de uma solução. Tem gente que carrega estas coisas, e como disse, é gente de bem, é gente que nós amamos, gente que você olha e diz, que bênção de pessoa, mas precisa resolver algumas questões do passado. E no Peniel você é confrontado, porque enquanto estas coisas não se resolvem, as bênçãos não se completam. O propósito de Deus não se conecta totalmente, sabe? São barreiras que precisam cair. Tem um plano, tem um projeto de Deus na tua vida. Tem os desdobramentos das bênçãos, da realização do chamado de Deus para a tua vida. Mas enquanto essas coisas não vão se resolvendo, bênçãos ficam retidas. Obras que já eram para estar completas ainda não estão, porque o deserto está sendo um pouco mais longo, por causa da dureza do coração. Então é por isso que nós precisamos aproveitar esses momentos, que nós estamos no nosso quarto com Deus. Você pode fazer um Peniel hoje mesmo, porque hoje nós já sabemos pela palavra, Jesus Cristo está presente. Ele disse assim, de agora em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Sabe aquela visão da escada que o Jacó mesmo teve lá? Aconteceu com ele lá de forma específica, mas hoje há uma escada posta na terra, cujo topo toca o céu. Essa escada está aqui e agora. Está aqui. Temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito Santo e temos os anjos que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então nós podemos entrar no nosso quarto, nós podemos tirar um tempo a sós e dizer, Deus, olha para dentro de mim. Senhor, eu não te deixo se o Senhor não me abençoar. Tem algumas coisas em mim que não podem ser assim, e só eu sei. Minha esposa não sabe, meu marido não sabe, meus pais não sabem, meus filhos não sabem, pessoas ao meu redor não sabem, mas eu sei. E o Senhor sabe, e eu preciso desta mudança. Toca-me, muda-me, limpa-me, transforma-me, age na minha vida, porque eu preciso viver conforme a tua palavra. Toda vez que você vê aquela pessoa, você se desconcerta. Se você vai numa festa e fulano ou fulana está lá, acabou a festa para você. Sem que você perceba, sua perna começa a fazer assim, você começa a tremer. O que está acontecendo? Porque alguma coisa te desconforta. O que é que está acontecendo? Tem algo que precisa de um clique de Deus, precisa ser tratado. E porque Ele te ama, porque você é uma pessoa chamada para viver a eternidade, é por isso que Ele não desiste de você. Que Ele continua falando e continuará falando, até que a obra completamente seja realizada. Então é um lugar onde questões não resolvidas no passado são tratadas, e também algumas do presente, como eu disse. Então se submetamos a Deus. Vamos para a oração. Se você é aquele tipo de pessoa que tem dificuldade para perdoar, Deus quer te tratar.
Se você é aquele tipo de pessoa que quando você recebe o ferimento numa face, você não dá a outra, pelo contrário, você revida imediatamente. Se você é aquela pessoa que se ira toda semana e você facilmente desce da cruz, você é aquele tipo que tem o temperamento seu extremamente sem ser tratado, precisa de uma cura, o Senhor te toca para que você seja completamente restaurado, porque a pessoa que nasce de novo, ela tem a sua vida transformada. Lembra do Pedro que cortou a orelha de Malco? Era um Pedro, mas depois que ele foi transformado, esse mesmo Pedro permitiu-se ser crucificado e disse: crucifiquem-me de cabeça para baixo, segundo a tradição, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Não é? O Moisés, que era um sanguinário, assassino, o pastor Enéas até falou lá na igreja, eu lembro que você mencionou isso. O Moisés, que era um homem que matou o egípcio, escondeu na areia e saiu assobiando, tranquilo assim, um homem frio, assassinou o egípcio. Esse homem, depois de transformado por Deus, tornou-se o homem que não foi ele quem falou, foi Deus quem falou. Moisés era um homem muito manso, mais manso do que todos os que habitavam na terra. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus em Horebe, ele teve vivência com Deus. Então o Senhor confronta. As práticas astutas, são confrontadas no Peniel. Sabe aquela esperteza? Irmãos, nós precisamos ser pessoas ativas, hábeis, sabe? Pessoas que têm planejamento, que aproveita as oportunidades. Nós precisamos, Deus quer gente assim, gente que conquista, gente que vai para cima. Isso tudo são ações legítimas, não há nenhum problema em pessoas ser visionárias, mas o que a Bíblia não aprova é aquela esperteza, onde existe uma dose de maldade, uma dose de ambição reprovada pelo Senhor, que se for preciso pisa em outra pessoa para conseguir o que quer, entende? Então estas coisas, quem ainda as tem, precisa ser tratada, precisa ser confrontada, porque não é assim que Deus quer os seus servos e suas servas. A vida no pecado, né? E por aí vai, né? Questão de pecados sexuais, vícios, imoralidade, mentira, semeadura de brigas, contendas, idolatrias, invejas, divisões, ciúmes, desobediência, teimosia, não é? Gálatas 5:21 fala que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então estas coisas não são tão simples assim. Não são tão simples, não tem a ver só com o ser ou não ser abençoado. Nós estamos impedidos de participar do arrebatamento. Estamos impedidos de desfrutar do reino de Deus, que nós já podemos tê-lo aqui agora, porque Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então eu posso ser igreja e não estar no reino. Eu posso não ter o rei do reino dentro de mim e estar participando de tudo na igreja. Então são situações, irmãos e irmãs, que nós precisamos atentar. Honestamente, nós precisamos atentar. Se há alguma coisa assim, nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não te deixarei se o Senhor não me abençoar. Eu preciso ser um marido melhor. Sabe aquele marido que emburra toda semana com a mulher? Sabe aquela mulher que toda semana ela fica de bico? Sabe aquela situação que você mesmo sabe: eu não posso ser assim, mas eu não consigo, quando vejo eu já estou fazendo. Não se assuste, Paulo também teve esses problemas, só que Paulo buscou. Então nós precisamos buscar, precisamos se aproximar de Deus e dizer: muda-me, Senhor, muda-me, Senhor. Eu não posso me conformar estando como estou, preciso partir para a mudança. Em segundo lugar, é um lugar de quebrantamento. É confronto e depois ele é um lugar de confrontamento, aliás, de quebrantamento. Lembra Zaqueu? Lucas capítulo 19, verso 5, apenas essa referência. O Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus ali. Esse homem teve seu coração quebrantado.
ele desce da figueira e diz: mestre, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Senhor, em outras palavras, Zaqueu estava dizendo: Senhor, aonde é que eu tenho que mudar? Ele estava quebrantado. Sabe aquela pessoa que, o que eu tenho que fazer, Senhor? Tirar o paletó? É isso que eu tenho que abandonar? É isso que eu tenho que mudar? É fulano que eu tenho que perdoar? O que é que eu tenho que fazer? Zaqueu estava quebrantado. Jesus não falou nada, Jesus não fez nenhuma pergunta para ele, foi espontâneo. Senhor, o gozo, a alegria por aquele encontro era tão grande. Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha só, irmãos, a atitude de um homem. Pensa bem, se você tem R$1 milhão lá na poupança, lá numa conta, numa aplicação, né? Você tem 10 casas na cidade, e você já chega a dizer: vou dar 500 mil e 5 casas já para alguém, já na minha conversão, estou pronto a dar. É isso que é preciso. Em outras palavras, o que for preciso. Eu prejudiquei alguém, eu quero cumprir a lei agora, eu quero devolver 4 vezes mais. É o desejo de obedecer. Por isso que quem se converte, irmãos, não fica com mimimi, não fica com nhanhanhé, não fica com, é isso, mas e aqui? Não, você se rende, você se dobra, você diz: me prega, Senhor. Eu estou crucificado com Cristo, as minhas razões agora não importam, são as razões dele, não é mais a minha vontade, é a vontade dele, não é mais o que eu quero, é o que ele quer. Eu estou agora me submetendo ao senhorio do meu Senhor. Se mandar perdoar, ele mandou perdoar, eu estou perdoando. A pessoa me tirou a capa, Jesus disse: nem a túnica lhe negues. Pode ser difícil, mas diga com lágrimas: leva a túnica também. Eu vou ficar com o meu Jesus, ainda que você entre no teu quarto e chore, Ele não te desamparará, Ele suprirá todas as tuas necessidades em glória, porque ninguém pode despir o servo e a serva de Deus, ninguém pode tirar a glória que está naqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, ninguém pode tomar a tua coroa. Então Zaqueu e o Paulo, Atos 9, o Paulo teve o Peniel dele indo para Damasco, pastores. Foi ali o Peniel dele, foi em outra região, ele respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. O Saulo, com cartas autorizando ele a prender, a levar presos a Jerusalém todos os que invocassem o nome de Jesus, e ele estava indo determinado: vamos prender essa gente. Mas de repente, uma luz no caminho que excedia a luz do sol ao meio-dia, o jogou por terra. E para a gente resumir, ele pergunta: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E nessa conversa de Saulo com Jesus, imediatamente, o Saulo já pergunta: Senhor, o que é? Diga-me, o que tenho que fazer? Fala. E Jesus o instrui: levanta, entra na cidade. Jesus orientou para que ele fosse até a casa de Ananias. Ele fez exatamente como.
O Ananias orou por ele, sua visão foi recobrada, ele não hesitou em ser batizado, foi batizado, e a partir daquele dia a vida de Saulo nunca mais foi a mesma. Aquele que perseguia tornou-se aquele que perseguia agora passou a ser perseguido. Porque Paulo teve um encontro, ele teve o seu Peniel. Uma mudança. E quem era Paulo, irmãos? Um dos homens mais duros, mais rigorosos, um dos maiores perseguidores da igreja cristã no primeiro século. Um homem que tinha tantos motivos, tinha tantas situações que ele poderia pensar antes de tomar a decisão que tomou. Mas ele, quando confrontado, quando teve esse encontro com Jesus, ele abriu mão de tudo e se rendeu e se submeteu ao Senhor. E a partir de então, ele passou a uma busca intensa para a cada dia ser um cristão melhor, a cada dia ser mais parecido com o seu Senhor. Então o Peniel, gente, é um lugar de quebrantamento. Nós encontramos também a samaritana no capítulo 4 de João. Ela teve o Peniel ali junto ao poço de Jacó. Capítulo 4, versículos 19, o 28 também nos mostra isso. Esta mulher, ela teve um diálogo com Jesus, e ela também teve sua vida mudada, não é? Uma outra pessoa que eu cito aqui, aquele homem, o carcereiro lá de Filipos, capítulo 16, versículo 30, de Atos dos Apóstolos. Aquele homem, quando ele viu o que aconteceu naquela prisão, qual foi a pergunta que ele fez para Paulo e Silas? Senhores, o que é necessário que eu faça? O que é necessário que eu faça? Porque o que eu vi aqui agora é Deus purinho. Senhores, o que é necessário que eu faça? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É tão bom quando a pessoa, ela se rende, ela tem o seu Peniel e ela tem a sua vida transformada. E em terceiro lugar, é um lugar de mudança. É um lugar de mudança. Colossenses 3,3 nos diz: porque nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Peniel é um lugar de mudanças na nossa vida. Colossenses 3,3, o verso 1 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quando nos encontramos, nós morremos com Cristo e nossa vida passa a estar escondida com Ele em Deus. 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Então é um lugar de mudança. Se ainda tem coisas velhas na minha vida, é porque eu não passei pelo Peniel, não é? Será que nós não estamos carregando algumas coisas do ontem? Não há algumas coisas velhas que nós não queremos largar? Já estou com Cristo, já estou na igreja, amo a igreja, mas tem umas coisas que eu ainda amo, que eu ainda quero comigo, que eu ainda não abro mão, porque é um hobby, né? Eu quero carregar esses hobbies. Tem que ver se esse hobby Deus aprova ou Deus não. Se a palavra apoia, a palavra respalda os nossos hobbies, tudo bem. Mas e se esse hobby, ele é uma coisa que precisa ser abandonada? Por isso é um lugar de confronto. E essas palavras nos confrontam, porque Deus nos ama. Pastor de vocês, eu sei que prega daqui para lá, né, pastor? Sempre ele prega, é um homem que exorta muito a igreja. Já pregou muito lá na nossa igreja. E eu até disse, vamos chamar ele de novo.
para pregar mais ainda para a igreja, para ensinar o rebanho. Sei que vocês são um rebanho ensinado, mas Deus me deu essa palavra para falar aqui, pastor, né? Tenho certeza que vocês têm palavra aqui nessa igreja, mas eu fui tocado para falar sobre Peniel. Então nós somos confrontados. Sabe quando o dedo é colocado lá na feridinha, na ferida? Tá, ai, bem aqui. Mas é porque há um Deus, vou repetir, que nos ama, e é ali que Ele quer curar. É porque Ele tem coisas melhores, Ele tem coisas maiores e melhores, Ele tem novos tempos, Ele tem novos níveis que Ele quer te levar. Há promessas que Ele quer cumprir, que Ele quer consolidar na vida. Meu irmão, tem portas que Deus quer abrir para você. Tem lugares que Ele quer te colocar. Tem situações novas que você ainda não viu. Conhecimento, revelação de sabedoria que você ainda não atingiu, que Deus quer te dar. É por isso que Ele insiste tanto em nos tratar, porque Ele quer nos abençoar. Ele quer que tenhamos nota para sermos aprovados. Ele quer nos promover. A nossa média precisa melhorar, porque Ele quer nos promover. Ele quer que a cada dia estejamos melhores perante Ele. Então, nós, ao sermos confrontados, nós passamos pelo quebrantamento, sofremos uma mudança na nossa vida. Olha o que aconteceu com Jacó. O Senhor falou para ele, o anjo disse assim: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. Então veja que até o nome dele foi mudado ali. Então há uma mudança de identidade no Peniel. O Senhor muda a nossa identidade, o Senhor muda a nossa vida. O passado fica para trás. Isso é muito sério, irmãos. Essa questão de passado, só abrindo um pouquinho mais aqui, há pessoas que além de ter coisas do passado que prejudicam, ainda essas coisas tornam-se como um fantasma no presente da pessoa. Você não consegue ser feliz, você não consegue se realizar, você não consegue viver a vida bem, porque você carrega coisas do passado que te oprimem. Coisas que são como fantasmas que hora ou outra vêm na sua mente, e às vezes até pesadelos com aquilo que era para já ter abandonado. Então quando passamos pelo Peniel, as coisas velhas ficam para trás. O Jacó ficou para trás. O Jacó ficou para trás. Agora Israel, agora Israel, agora Israel. Ele seguiu o seu caminho. Quando ele encontra com Esaú, ele se prostra 7 vezes diante do seu irmão. O que ele pensou que seria uma afronta, que ele seria recebido a flechas, a espadas, não. O seu irmão o abraçou, eles se beijaram, houve uma reconciliação, Deus deu vitória, e Jacó tornou-se um novo homem, e Deus cumpriu na sua vida as suas promessas. Você pode dar glória a Deus aí? Deus cumpriu na sua vida. Hoje nós temos lá o país de Israel, nós temos o cumprimento da promessa de Deus na vida desse patriarca. Israel será o seu nome. A profecia, quando ele ainda estava na barriga da mãe, há uma nação, 2 nações dá no teu ventre, uma delas a nação de Israel. Está lá, cumprida a promessa, porque alguém passou pelo Peniel. Se Jacó tivesse sido teimoso, aqui é eu falando, se Jacó tivesse resistido, quero saber não, vou voltar para Canaã não, meu irmão que se dane lá, vou fazer isso, ele tivesse entrado por outro caminho, o plano de Deus não pararia, porque quando alguém recusa, Deus levanta outro no lugar, mas o Jacó certamente teria sido desclassificado. Mas ele não foi desclassificado.
mesmo com seus defeitos, mesmo com suas áreas não tratadas, ele perseverou até que recebeu o tratamento de Deus e cumpriu-se na vida dele aquilo que Deus tinha traçado para ele. Assim será contigo, assim será comigo. Deus nos chamou para um propósito e Ele quer realizar aquilo para o qual Ele nos chamou em nossa vida. E assim, irmãos, eu quero ainda dizer para a gente encerrar, depois que nós recebemos essa mudança na nossa vida, passamos a ter uma vida de humildade, obediência voluntária, essas coisas passam a ser normais, há uma mudança de caráter na nossa vida, passamos a ser pessoas que praticam a justiça, passamos a amar o nosso próximo, passamos a ter uma vida que agora não é mais centrada no eu, não é mais o meu eu que importa, agora é a vontade do Senhor, é que está acima das minhas vontades na vida. Você pode se colocar em pé para a gente orar ao nosso Deus. É uma breve palavra, mas eu espero que ela tenha tocado a sua vida nesta manhã de domingo. O Senhor Jesus está aqui, a presença dEle é real. Aleluia, aleluia. Eu não sei se é costume aqui, pastor, posso chamar os irmãos para cantar? Posso chamar aqui? Se vocês puderem vir então, fazer uma música aqui enquanto eu oro, irmãos, é bem rápido aqui, tem mais uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, amém? Vamos então aqui, junto com eles, quero que vocês curvem a sua cabeça aí onde estão, e já vai falando com Deus, irmão, jovens aqui, o Senhor está no nosso meio, homens aqui, mulheres, esta é uma manhã muito especial, a presença do Senhor, ela é real, Ele está aqui, as mãos dEle estão estendidas, o amor dEle é inquestionável. Papai, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Olha Ele aí, pega nele, meu irmão, sinta Jesus aí, sinta o perfume dele, a presença dele, a ação dele em sua vida. Aleluia, aleluia. Eu digo que esse lugar, a igreja Filadélfia, nesse momento, aqui é um Peniel, nós estamos aqui num lugar de encontro com Deus, podemos vê-lo face a face, podemos contemplar a sua formosura, podemos sentir o cumprimento da tua vontade, a execução dos seus propósitos sobre nós. Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele tem coisas grandes contigo, Ele tem obras a fazer em ti e através de ti, mas não o solte, não o deixe, seja determinada, seja determinado. Eu peço a bênção do Senhor na minha vida, eu não o deixarei, eu não desistirei, se me não abençoares. Aleluia, louvemos, aleluia. Deus me chama para as águas, Aleluia. os meus pés podem falhar, Aleluia. e lá te encontro no Aleluia. caminharei sobre o
Nós vamos orar agora, com seus olhos fechados. Ele quer te levar a águas mais profundas, pode ter certeza disso. Ele quer levar você a experiências mais profundas. Aleluia. Minha irmã, meu irmão, meus queridos obreiros e líderes desta igreja amada, o Senhor tem algo mais para ti. Ele tem o cumprimento de promessas na sua vida, que são para essa vida. Tem aquelas que é para a eternidade, mas há aquilo que Ele vai fazer com você nesse plano, enquanto estiver aqui. Então esta é uma manhã de você segurar em Jesus aí, dizer: muda-me, trata-me, age Senhor na minha vida. As suas mãos estão estendidas, querido Senhor. Oh, querido Senhor, assim como transformaste a água em vinho, assim como mudaste, ó Deus, Jacó para Israel, assim como mudaste o Saulo para Paulo, assim como mudaste o Zaqueu, a samaritana, e tantos outros e tantas outras. Que esta seja uma manhã, meu Pai, de transformação, uma manhã de mudança, uma manhã de bênção, uma manhã, meu Deus, de mudança de identidade. Que esta mulher não seja mais a mesma, esta pessoa não será mais a mesma, por obra e por graça do Teu Espírito Santo aqui, por obra, por ação do Teu Espírito Santo aqui. Remove aqui agora, Pai, os hobbies pecaminosos, os costumes que não são agradáveis a Ti, aquelas coisas que esta pessoa tem tido dificuldade. Ajuda ela, toca e transforma, Senhor. Muda, Senhor, faz a obra, Senhor, restaura, regenera, vivifica. Senhor, eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. E a obra extraordinária do Senhor seja feita, em nome de Jesus. Aleluia. Quando um cristão ouve uma palavra dessa, e ele sente que Jesus o está chamando, pode surgir no seu coração um desejo de vir à frente, se ajoelhar e dizer: eu sou Teu, Senhor, faça em mim toda a Tua obra. Eu queria abrir essa oportunidade. Algum de vocês sentiu o desejo de vir à frente e ajoelhar e falar: Senhor, faça isso na minha vida, porque eu quero ser tudo aquilo que o Senhor me chama para ser. Ajoelhe aqui, chore aos pés de Jesus. Hoje é o teu Peniel, hoje é o dia de confronto, é o dia de quebrantamento, é o dia de mudança. Jesus está aqui, os anjos de Deus subindo e descendo, aleluia. E o pastor vai orar mais uma vez ainda, e a igreja levante mãos para cá, aleluia. Na presença do Senhor, que Teu Espírito me guie sem fronteiras, pelo mar eu andarei.
presença do Senhor. Que teu Espírito me guie sem fronteiras, pelo mar eu andarei, aonde tu me chamas, tu me levas mais além do que o sonhado, e minha fé é fortalecida na presença do Senhor. Aleluia. Queridos, oremos. Senhor, toca por dentro, Senhor. Toca por dentro, Jesus, cada pessoa agora. Senhor, que a obra maravilhosa do Teu Espírito Santo seja feita. Ó Senhor, assim como o Senhor abençoou Jacó, o Senhor falou: por que perguntas o meu nome? O Senhor o abençoou ali. Libera a sua bênção aqui, Senhor. Há uma escada posta aqui, cujo topo toca o céu. Teus anjos sobem, teus anjos descem. Há uma conexão. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, este homem, mulher, moças aqui, jovens, não serão mais os mesmos, Senhor, por causa da Tua bênção, da Tua presença, da obra extraordinária do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos isto a Ti. Que o Senhor confirme, Pai, esta vitória sobre seus filhos. Aleluia. Aleluia. Olhem para mim, irmãos. Que o Senhor confirme na sua vida esta vitória. Esta vitória. Tá? Nossas vidas são melhores porque estamos mais perto de Deus. Estamos mais juntos com o Senhor. Estamos alinhados com o seu propósito. Tu é uma pessoa valiosa. Você é uma pessoa valiosa. E Deus vai tirando as arestas, Ele vai arrumando, até que se cumpra aquilo para que Ele te chamou. A gente tem que ser assim, maleável, rendidos diante do Senhor, e Ele cumprirá. Quando você começou o culto, pastor, aqui no comecinho, você orou: faça desta manhã uma manhã de salvação. E aquela hora eu disse: amém, Senhor. Então eu pergunto se tem alguém aqui que hoje você vai entregar a sua vida a Jesus, para você ser recebido por Ele. Levante a sua mão. Tem um homem aqui que você hoje diz: Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu faça? Levante sua mão, sua vida vai ser transformada. Tem alguém? Levante a sua mão se você quer entregar a Cristo. Algum homem, alguma mulher aqui hoje. É o dia do teu encontro, e Jesus vai entrar na tua casa, cear com você e você com Ele. Levante a mão se tem alguém. Tem alguém que você tem passado seus dias longe do caminho. Você vem na igreja, a ceia passa e você não toma a ceia. Você não pega o pão, você não pega o cálice junto com a igreja. Sabe? Mas você ama a igreja, você sabe que é o lugar, mas você está andando longe. Você não está na comunhão.
E Ele te ama tanto. Você quer voltar hoje, reconciliar? Levanta a mão. Volta para Cristo, volta para a comunhão. Tem alguém? Levante a mão. Olha que oportunidade, olha que presença. Tem alguém que quer voltar? Você tem sido até evangélico, mas não praticante. Você diz: eu sou evangélico, mas eu não sou praticante. Eu não estou praticando o evangelho. Mas você quer voltar e ser um cristão verdadeiro? Levante a sua mão. Volte para Cristo esta manhã. Os céus vão fazer festa. Tem alguém? Então são apelos que estão sendo feitos aqui. Convido o pastor de novo. E eu sei que o Espírito continua operando. E a obra dele é linda, pastor. E obra linda. E coisas lindas ele tem feito. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós agradecemos pela tua salvação, Senhor, e por este milagre maravilhoso nesta manhã, Pai. Abençoe todos que responderam a palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Graças a Deus.